Amém. Nós temos esse momento de comunhão a respeito da nossa responsabilidade como pais, a visão que o Senhor quer passar para nós, para que nesse aspecto a nossa família possa cumprir a vontade de Deus. E quando falamos de pais, falamos realmente aqueles que Deus usa para gerar vida. E vamos ler um versículo para que nós possamos tocar de uma maneira clara o que é nós sermos pais. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler juntos esse versículo, está bem? Vamos lá. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos ler outra vez. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Que tal orarmos e lermos esse versículo 2:2? Amém. Aparentemente esse versículo fala de mãe, somente de mãe, mas se nós aprofundarmos na palavra, aqui existe um princípio espiritual, e esse princípio espiritual aplica para os pais. Quer dizer, não interessa se é homem ou mulher, se é mãe ou pai, o princípio espiritual é o mesmo, tá certo? Então nós não vamos olhar esse versículo de uma maneira superficial, mas nós vamos lá no fundo tocando aquilo que está no coração de Deus. O primeiro ponto que nós devemos prestar atenção nesse versículo é a palavra missão. Missão. Quando falamos de missão, é porque existe uma comissão. Isto é algo que Deus estabeleceu. Nós não vamos entrar muito no aspecto do casal em si, mas vamos enfatizar o aspecto de nós sermos pais. Existe uma missão, porque existe uma comissão. Essa missão e essa comissão está relacionado a vidas, que são as vidas dos nossos filhos. São vidas que nos foram confiadas. O Senhor é o autor da vida. Ele é a fonte da vida. Mas quando Ele criou o homem, Ele abençoou o homem e a mulher, abençoou o casal. Para quê? Para que fossem fecundos, multiplicassem, enchessem a terra e sujeitassem a terra. Então ali havia uma bênção e havia uma comissão. E essa bênção e essa comissão somente se tornaria real com a vinda dos filhos. Não é isso? Com a multiplicação. Então, amados irmãos, a primeira coisa que nós precisamos perceber é que vidas nos foram confiadas. E essas vidas nós vamos prestar contas a Deus. Eu quero aqui ler um outro versículo para que os irmãos, para que todos nós possamos perceber a responsabilidade de prestar contas a Deus. Tá bem?
Hebreus capítulo 13, versículo 17. Esse versículo fala dos guias, dos irmãos que lideram na igreja. Vamos ler juntos esse versículo. Tá bem? Vamos lá. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Imagine, amados irmãos, se para ser um irmão de frente, um irmão que cuida da igreja, aqui há um sentimento de que será necessário uma prestação de contas. Imagina os pais, então. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Se Deus quer as contas dos irmãos que nós cuidamos, muito mais nós vamos ter de prestar contas dos nossos filhos. Por quê? Porque esse relacionamento, pais e filhos, é um relacionamento até mais forte do que, humanamente falando, né? Do que aspecto do relacionamento entre irmãos. Existe uma missão e existe uma comissão. Não há como escapar. Não há como escapar, amados irmãos. Essa responsabilidade é uma responsabilidade séria. Nós vamos ter de prestar contas de cada uma das vidas dos nossos filhos. E essa é uma responsabilidade dos pais. É uma responsabilidade dos pais. Esse aspecto, essa visão é importante. Por que essa visão é importante? Voltando para 1 Timóteo 2,15. Tem o segundo ponto que diz então: todavia será preservada através de sua missão. Isso significa, amados irmãos, se nós temos uma visão da missão e a comissão que Deus nos deu, nós vamos ser preservados. Nós seremos os primeiros a serem guardados. Guardados diante de Deus, guardados no propósito de Deus. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Essa visão, se alguém não sente a responsabilidade da missão e a comissão que Deus lhe deu, como pai ou como mãe, se alguém não sente essa responsabilidade, vive de qualquer jeito, não se importa, não é preservado e não terá maneiras de no futuro de prestar contas. Quem tem essa visão se guarda por amor aos filhos. Quem tem essa visão sabe que somente poderá cumprir essa comissão no Senhor. Então, segundo ponto é nós sermos preservados. Sabe, esse ponto é um ponto que nós temos um exemplo prático na Bíblia, é de Enoque. Não sei se vocês se lembram, ali em Gênesis 5. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que ele gerou Metusalém,
Ele viu a missão que tinha. Viu a comissão que tinha. Aqui diz, daí ele começou a andar com Deus. E depois que Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Quer dizer, ele andou 300 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Está vendo, amados irmãos? Se nós tomamos a responsabilidade e temos uma visão clara da missão e a comissão que Deus nos deu, nós vamos nos preservar. Essa missão nos preserva. Isto é sabedoria e amor de Deus. E quando nós nos preservamos, os nossos filhos crescem num ambiente saudável, de vida, uma atmosfera onde Deus está presente. Do contrário, amados irmãos, que é que nossos filhos verão dentro de casa? Um viver mundano? Um viver onde Deus não está em primeiro lugar? Nunca vamos poder exigir dos nossos filhos que Deus esteja em primeiro lugar na vida deles, se Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós amamos o mundo, nós nunca vamos conseguir exigir dos nossos filhos que amem ao Senhor. Porque não existe essa autoridade espiritual. O que nós passamos para os nossos filhos não são ensinamentos e doutrinas. Nós temos como missão passar aos nossos filhos a vida. Por isso, essa questão de nós sermos preservados, quando nós conhecemos isso, ganhamos essa visão, nós nos guardamos a favor dos nossos filhos. Amados irmãos, esse ponto é um ponto que nós precisamos perceber. Olha só, daí ele diz assim, preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em... Como nós somos preservados? Permanecendo em fé, amor, santificação e bom senso. Esses pontos são pontos importantes. Fé, amor, santificação, bom senso. Isso é que deve existir no nosso meio. Os filhos podem tocar na fé que existe dentro de casa. Se não tocar na fé que existe dentro de casa, onde que vai tocar a fé? No local de reuniões? Até pode ser. Mas não é no local de reuniões que ele vive. Ele vive em casa. É lá em casa que a fé é infundida. Amor. Onde vai tocar o amor? Em casa. Santificação. Olha, santificação. Isso é algo muito importante. Se nós temos preocupação com os nossos filhos, nós nos santificamos. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. Vamos ler? Encontraram? Vamos lá. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha só, o próprio Senhor Jesus, ele disse, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. A favor deles.
Tem pessoa mais santa que o Senhor? Não. Mas ele, por causa dos discípulos, diz que ele santificava a si mesmo por causa dos discípulos. Imagina então nós como pais. Eu acho que uma coisa que nenhum de nós gostaria é o seguinte: um dia, diante do tribunal de Cristo, nossos filhos não entrarem para o reino e eles olharem para nós e falarem: hoje eu estou assim, você não cuidou de mim. Você aguentaria isso? Nenhum de nós aguentaria. Então, voltando para Timóteo, fé, amor, santificação e bom senso. É uma mente sóbria. Amados irmãos, nós estamos vivendo os tempos finais. Não resta muito tempo. E o mundo está se fortalecendo dia após dia. Isto é algo que todos nós sentimos e percebemos. Sim ou não? E como nós esperamos vencer esse mundo? Dormindo? Assistindo televisão? Andando por aí? Ou com um forte encargo em nosso interior de intercessão, de comunhão? Existe um exemplo na Bíblia, um exemplo negativo. Vamos dar uma olhada. Um exemplo positivo e negativo está no primeiro livro de Samuel. O exemplo positivo é Samuel. Samuel teve pais que eram sérios diante do Senhor. Nós podemos ver que Eucana, 1 Samuel 1:3, diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar. Certo? Ano a ano. Ano a ano. 4, versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava. Ele era alguém que levava a sua família para adorar o Senhor, ano a ano. E ele tinha um encargo, fazer com que cada membro de sua família tivesse o que ofertar ao Senhor. Irmãos, entendem aqui essa visão? Ele não era alguém que ia e ele fazia. Mas ele, ele supria de tal maneira que as esposas, os filhos e as filhas, cada um tinha a sua porção diante do Senhor. Isso era todo ano. Todo ano. E aí nós temos a história de Ana. Como por causa daquele desespero de ter um filho, Deus lhe deu Samuel. Porque Samuel era alguém que Deus queria. Você olha a importância dessa mulher. Não é isso? A importância dessa mulher.
E aí nasceu Samuel e ela cuidou de Samuel. Alimentou, cuidou de Samuel para poder entregar Samuel ao Senhor. Nós podemos perguntar assim, até onde vai a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade vai até o momento em que nós podemos entregar nossos filhos ao Senhor. Toma de volta o que um dia você me confiou. Tá certo? Isso aqui é missão de cada um de nós. Missão de cada um de nós. Não há como fugir disso. E o exemplo negativo eram os filhos de Eli. 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Aqui nós temos duas pessoas que não se importavam com o Senhor. Ter ou não ter o Senhor não fazia assim significado nenhum. Não tinha valor. Ter ou não ter era a mesma coisa. Mas eles serviam. Mas serviam de uma maneira que ofendia a Deus. E versículo 13 diz, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Silo. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe disse, não, porém há de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, eles tocavam, os filhos de Eli serviam, mas tocavam de uma maneira tão leviana, não se importavam com o Senhor e desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 13 diz que o costume deles, isso não era já um ato somente, esses atos viraram um costume. Aí entra um ponto a respeito dos nossos filhos. A situação de hoje dos nossos filhos não é algo que surgiu hoje. Foi algo que foi construído ao longo do tempo. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Quando tiveram os primeiros atos, não foram corrigidos. E esses atos se tornaram costume. E esse costume, então, é um viver. Não é? Mas começaram com certos atos. E não foram corrigidos. Bom, isso é algo realmente muito triste. E Eli, qual é a reação de Eli? Versículo 22. Então diz assim, era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria
matar. Já estava numa condição que o Senhor os queria matar. Preste atenção, não sei se vocês sabem a questão de como é o serviço sacerdotal. O serviço levítico, né? Todos, então, cada família, Gerson, Coate, Merari, cada uma dessas famílias dos levitas, tinham as suas funções específicas. Dentro da casa de Arão, então tinha, porque eles se multiplicaram, né? A casa de Arão se multiplicou. Então, ninguém não tinha alguma coisa determinada. Geralmente, aquele que era o principal sacerdote, o sumo sacerdote, dava missões ou dava tarefas para cada um dos sacerdotes. Podia dar e podia não dar. Algumas vezes tem registro na Bíblia em que se lançava sorte. Então vamos ver hoje. Reunia todo mundo e aí tirava sorte e dizia então o que cada um tinha que fazer naquele dia. Nem todos tinham trabalho, os sacerdotes. Mas aqui nós sabemos que Levi, ele devia ter cessado, parado o serviço dos seus filhos. Não toca nas coisas de Deus. Isso é coisa santa. Mas ele deixou ele misturar as coisas. E quem recebeu o dano não era somente os filhos de Levi. Nós vimos aqui os mal que eles causaram com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. É uma coisa muito séria. Daí o versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos melhores de toda a oferta do meu povo Israel? Olha só essa repreensão do Senhor. Por que se pisa aos pés essas ofertas? Por que você honra seu filho mais do que a mim? Está vendo? Esse aspecto eu gostaria de tocar. Algumas vezes nós levamos a situação dos filhos para os pais. Tem pais que não gostam quando nós levamos a situação dos filhos para eles. Quando não gosta, cai nessa situação. Se algum irmão traz alguma coisa a respeito do seu filho para você, é porque ama seu filho. É porque quer que ele seja ajudado. Ajudado tanto por parte dos irmãos, como ser ajudado em casa. Se nós não tomamos isso de maneira séria, nós acabamos honrando nossos filhos mais do que Deus. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. E aí, mais tarde, ele fala de vários aspectos, né? Bom, mas Eli, com tudo isso aí, mudou? Não mudou. Você acredita? Não mudou. Para dizer a verdade, irmãos, nós estamos aqui sentados, tendo comunhão,
Mas todos nós já sabemos o que nós temos que fazer. Vocês concordam ou não concordam comigo? Todos nós já sabemos o que nós temos que fazer. O problema é que nós não fizemos até hoje. Mas a gente sabe. Interiormente a gente sabe. Porque nós já tivemos várias comunhões a esse respeito. A gente sabe. Mas a gente não leva a sério. Não leva a sério. E a coisa é séria, amados irmãos. Porque nós estamos tratando com vidas, as vidas dos nossos filhos. Deus agora queria matar os filhos de Eli. Culpa de quem? Eles podiam ter suas culpas, mas Eli também tinha. Não é isso? Ele honrou os filhos, não disciplinou os filhos, não falou a palavra de Deus para os filhos, não parou o serviço dos filhos. Deixou os filhos engordando à custa do povo de Deus. Olha só. Aí, nós vemos Samuel. Deus então chama Samuel. E começa a falar. A primeira coisa que Deus falou para Samuel, quando ele falou, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ele disse assim, versículo 11. 3:11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Significa, Deus tinha falado, mas Deus ainda não tinha feito. Esse era o momento do arrependimento. Esse era o momento do arrependimento. Irmãos, hoje é o momento do arrependimento. Certo? Hoje é o momento do arrependimento. Daí diz assim, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. A iniquidade que ele bem conhecia. Irmãos, nós sabemos muito bem. Nós sabemos muito bem. E aí, continua. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Eles se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Voltando ainda para o 1 Samuel capítulo 2, nós vemos que, olha só, os filhos de Levi, eles pegavam a melhor carne, a melhor porção para se engordar, mas eles não tinham o mínimo de temor de Deus. E Deus, então, iria julgá-los. No capítulo 2, no final, ele dá essa sentença para a casa de Levi. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, de quem? Desse outro sacerdote que Deus iria levantar, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Tá vendo? Esse aqui era uma questão do que o Senhor tinha falado. E aí, qual foi o resultado desse falar de Deus com Samuel? Versículo 15, capítulo 3. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Também, como a palavra dessas é muito pesada, muito pesada. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus
te faça o que bem lhe aprouver se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Mas não arrependeu. É o Senhor. Mas ele é Senhor, Deus é Deus, o que eu vou fazer? É assim mesmo. É esse o tipo de conceito que traz realmente toda essa situação de miséria para as nossas casas. O que eu posso fazer? É assim. Deus fez ele assim. Não é assim não. Não é assim não. Podemos nos arrepender. Podemos levar a palavra. Podemos disciplinar. Não é isso? Tem uma série de coisas que podem ser feitas diante do Senhor. E aí, 1 Samuel, capítulo 4, fala então da luta. Daí veio a palavra de Samuel, daí vem os filisteus. E no final, os filhos de Eli são mortos. Aqui está uma situação, um quadro positivo, que é de Samuel, e um quadro negativo, que é o quadro dos filhos de Eli. Esses dois quadros estão colocados juntos. Para quê? Para que nós tenhamos uma forte impressão sobre os caminhos de Deus dentro da nossa casa. É importante nós tomarmos de uma maneira séria essa nossa missão, essa comissão que Deus nos deu, isso que Deus nos confiou, essas vidas entregues a nós, para que nós um dia possamos levar de volta ao Senhor. Nós temos que cumprir essa nossa parte diante de Deus. E aí entra um aspecto importante dentro da realidade da nossa casa. É o aspecto da comunhão. Deuteronômio 11. Versículo 18. Diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos. Isso mostra o quê? Isso mostra vários aspectos do viver diário. Ensinar. Ensinar é um momento que você pega e traz a pessoa, o filho, e ensina. Daí você ministra, assim, certo? Você está ensinando. Falando delas, assentado em vossa casa. Quando diz falando dela sentado em vossa casa, mostra que o aspecto não é o ensino em si, mas é na conversa. Quer dizer, é alguém que conversa, quando está sentado, estão sentados juntos. Andando pelo caminho. Quer dizer, anda junto com os filhos. Irmão, você entende o que eu quero dizer? Tem momento que está sentado com os filhos, tem momento que está andando com os filhos, deitando-vos e levantando-vos. Até a hora de dormir, a hora de levantar. Ter comunhão, conversar. Ensinar é muito formal, mas conversar é muito bom. Vai conversando, né? Conversando, tem que conversar.
Tem que ter momentos que sentam juntos, sentam junto no sofá e aí filhinho, ou aí filhão, como é que tá? Conversar um pouquinho, né? Ou caminhando. Hoje não caminha muito, pelo menos não tem do carro. E aí, como é que tá, né? Viaja junto, alguma coisa assim. Criar um ambiente para conversar. Não pode ensinar toda hora. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Se ensinar toda hora, os filhos ficam com medo da gente. Ih, lá vem sermão. Tem que conversar. Conversa outros assuntos. Conversa aqui, daí coloca um pouco da palavra de Deus, né? Toca no outro assunto, conversa com um pouco. Os filhos sentem, puxa, que bom, ele recebe ajuda. Êxodo 13. Aliás, vamos ver primeiro Êxodo 12. 26. Falando sobre a questão da Páscoa, né? 12, 26. Vamos ler. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Aqui mostra o quê? Que o filho faz uma pergunta. Os filhos fazem uma pergunta. O que é isso aí? Por que você faz isso? Por que ele faz pergunta? Porque ele vê o pai fazendo algo que ele ainda não entende por quê. Irmão, entende o que eu quero dizer? Aqui que esse versículo quer dizer, aqui mostra que o pai está praticando. Os irmãos entenderam? Os pais estão praticando e os filhos perguntam, por que você faz assim? Os outros não fazem. Ele vê uma diferença, ele vê algo que os pais estão fazendo. O que é isso aí? Olha só, Êxodo 13, 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Tá vendo? É porque os filhos viram algo nos pais. Aqui mostra. Aqui tem. Obrigado. Aqui isso mostra, amados irmãos, o quê? Que não é uma questão de ensinamento. Aqui não diz, você vai ensinar, Deus vai falar assim, você vai fazer. E seus filhos então vão perguntar para você, o que é isso? Por que você faz assim? Os irmãos entenderam? Esse é o princípio que a palavra de Deus nos mostra. Não é o quanto nós ensinamos, vem cá que eu vou te ensinar. Na verdade, é a observação dos filhos. Uma vez eu já compartilhei com vocês, amados irmãos, sobre esse ponto. Numa comunhão dos pais que nós tivemos aqui. É o seguinte. O seu filho já falou um dia para você, pai, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Agora, quando ele falou isso, estava falando ser que nem você amando o mundo ou ser que nem você amando o Senhor? Isso faz muita diferença. A nossa realização como os pais é um dia nossos filhos falarem para nós, pai ou mãe, eu quero amar o Senhor. Eu quero um dia amar o Senhor como vocês amam. Eu quero um dia servir o Senhor como vocês servem. Se ouvir isso dos filhos, puxa, isso é muito bom. É muito bom. Mas se os filhos falarem, eu quero ser que nem você, pai.
esse torcedor do Atlético ou do Cruzeiro. É bom, pode até ser bom, mas adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. E nós precisamos ainda perceber algo, amados irmãos. Os nossos filhos são ou não são importantes para nós? E são ou não são importantes para Deus? Êxodo 13, versículo 1. 1 e 2 diz: Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Primogênito, primeiro filho. O mais querido. Mais paparicado, não é? Porque quando nasce o primeiro, aí é todo. O segundo já fica meio abandonado. O terceiro. Então, agora o caçula, daí recebe de novo mais cuidado, por quê? É porque é o menorzinho, tal. Mas o quem mais sofre é o segundo. Geralmente é assim. Mas aqui fala do primogênito. Deus diz assim: é meu. Primogênito é meu. Nós somos pais. Né? Todos nós temos, claro, alguns têm unigênito, outros têm primogênitos. Mas isso aqui Deus diz assim: é meu. E que é do Senhor, o que nós temos feito dele? Esse que é do Senhor. O que nós temos feito dele? Como é que está hoje? Números 3:13. A primeira frase. Porque todo primogênito é meu. Todo primogênito é meu. Na verdade, todos os nossos filhos são do Senhor. Todos. Não é isso? Esse é uma porção da palavra que nossos filhos, eles têm fraquezas, são seres humanos, têm pontos assim muito dificuldades, né? Tem pontos fracos, mas isso não é problema. Por quê? Porque nessa porção mesmo de Êxodo, né, que nós lemos Êxodo 13, diz assim, versículo 12, Êxodo 13, 12. Apartarás para o Senhor todo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos, resgatarás. Com quê? Com cordeiro. Resgatará com cordeiro. Isso mostra o quê? Nossos filhos têm problema? Tem problema, mas tem um cordeiro que é usado para resgatá-los, para que eles sejam do Senhor. Os irmãos entendem? Ninguém está dizendo que nossos filhos são perfeitos. Ah, você não sabe como meu filho que é, como meu filho é. Deus sabe. Você sabe que seu filho é um jumento? É. A Bíblia diz, quer ver, ó. É nesse mesmo versículo 13. Todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito entre os teus filhos resgatarás. Aqui está. O nosso primogênito e o primogênito da jumenta são colocados juntos. Os irmãos entendem essa figura? Deus diz, ó, o negócio é o seguinte, homem e jumento não tem muita diferença. Mas tem que resgatar. Não é? Essa é a nossa natureza.
Nós somos difíceis. Você não sabe como meu filho é. Deus sabe. Mas para isso existe o cordeiro. A questão é, nós resgatamos com cordeiro ou não? Todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Se não resgatar, morre. Esse é o princípio existente. Vamos resgatar ou não vamos resgatar? Deus diz, todo homem tem que resgatar. E o jumento pode não resgatar, se não resgatar morre, mas todo homem tem que resgatar. A questão é se nós resgatamos ou não. Ter um cordeiro para resgatar o filho. Nós precisamos ter esse cordeiro para resgatar os filhos. Se não, o que será? O Senhor disse, é meu, você precisa. Só depois de resgatado é do Senhor. E era obrigatório esse resgate. Os irmãos tocaram? Tocaram? Existe uma responsabilidade, não é brincadeira. E eu digo uma coisa, meus irmãos, a volta do Senhor está muito próxima. Olha, eu nunca senti a palavra de Deus ser tão séria como nesses últimos tempos. Por quê? Porque o Senhor está voltando, é o tempo, é a salvação que Deus nos dá por meio da sua palavra, para que nós tenhamos um caminho para prosseguir. Amém?